O vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior, onde falamos sobre comportamento reativo e lei. Hoje nós vamos falar sobre a lei-tradição. Isso pode parecer um pouco confuso para a maioria das pessoas, mas é como os índios conseguem se livrar do Estado, ou seja, daquelas pessoas com anomalia de caráter que acabam ocupando o Estado como presidentes ou como ditadores. Foi o que aconteceu no Brasil com Lula e Dilma. Vamos ao vídeo. A lei e tradição não ocupa um espaço exterior ao indivíduo. Não está nas instituições e nos códigos escritos. Está no interior de cada pessoa, e daí se projeta para a exterioridade social. A lei reside na vontade e no desejo de cada um em preservar a tradição herdada dos ancestrais. Única e milenar forma de identificar-se como membro do grupo. Grupo que protege seus interesses, preserva seus direitos e lhe exige deveres de cidadão adulto integrado à sua cultura. A obrigação que todos têm, inclusive o chefe, pajé e líderes, de trabalharem para garantir o próprio sustento, lhes confere a posição de patrão operário de si mesmos e do grupo. O acordo de não acumulação garante essa posição e evita a ociosidade e a exploração. Trabalhar todo dia para não acumular nunca permite não só a possibilidade de exercícios físicos diários, mas, sobretudo, evita a formação de classes sociais e de privilégios. Todos são iguais perante a lei. Não falam, mas sabem. Essa consciência de ser igual a outro no grupo perpassa o plano econômico, político e atinge o religioso. As múltiplas entidades que compõem seu mundo religioso não precisam de templos ou evangelhos, porque, como eles, são livres para se manifestar e não gostam de obedecer a um único Deus. As entidades são seres imaginários da floresta que, embora misteriosamente invisíveis, pertencem também ao mundo da cultura e não podem se desligar do grupo. São livres para questionar, perturbar ou ajudar a vida terrena, mas de certa forma também estão sujeitos ao acordo da tradição. Mais uma vez, nossa metade branca é obrigada a admitir que a violência dos chefes de Estado, chefes de polícia, chefes de família não são entre nós hábitos e costumes herdados dos indígenas. Talvez sejam fruto do nosso autoritarismo copiado dos europeus, produto ou subproduto da civilização, condição que tentamos desesperadamente substituir pelo uso da tradição, instituição que já não mais possuímos. Por isso tentamos preservar as instituições que conhecemos na esperança de sustentar o equilíbrio da nossa sociedade. A reprodução desordenada de leis, de crenças e de outros recursos civilizados reproduziu-se como um câncer. São a nossa forma alucinada de desejar a reintegração ao tempo da cultura e da tradição. Suas metástases são, aqui e ali, novos focos de violência, porque determinam o poder de poucos sobre a perda de poder de muitos. Ninguém mais acredita nas instituições civilizadas. Nem os meninos de rua, que após sofrerem massacres, preferem voltar a compor o seu grupo na rua. O espaço de liberdade que os protege do Estado e de suas instituições. Antes só do que mal acompanhado, diz a sabedoria popular. Estamos começando a compreender
porque a palavra é detentora de grande fascínio entre os índios. Entre eles, a palavra lei e tradição, ou seja, as palavras proferidas pelo cacique todo dia no centro da aldeia e pelo pajé nos rituais, é diferente da palavra comum usada por todos. Da mesma forma e por analogia, entre os brancos, o valor da palavra se torna mais perceptível nas frases homem de palavra, palavra de Deus, para um bom entendedor meia palavra basta, ou letra da lei. Só o chefe indígena para lembrar a tradição terrena e o pajé para lembrar a tradição espiritual são os detentores do prestígio e do poder de uso da palavra lei e tradição. Ao mesmo tempo, lhes é negado, e a todos, o uso da palavra ordem e obediência. O mistério exótico e apenas aparente desses costumes nos mostra a sabedoria contida no seu cerne. No primeiro caso, a palavra lei e tradição representando a coesão, união e harmonia, isto é, a ausência de poder de uns sobre os outros no grupo. Em última análise, a ausência da violência, da marginalidade e da miséria pela inexistência de um poder centralizado e coercitivo. No segundo caso, a negação do uso da palavra ordem e obediência para não permitir o uso do poder, da violência e da diferença social e antinatural das classes sociais. O prestígio da representação social entre os índios, chefe, pajé ou líder, proíbe o uso do poder e a faculdade de dar ordens, assegurando assim a liberdade do grupo. A palavra comum é de todos e assume a conotação sagrada e de prestígio quando empregada por representantes que apenas podem invocá-la para lembrar a tradição. Qualquer líder, para manter o prestígio e evitar a destruição sumária, terá que se submeter ao grupo que lhe impõe 3 condições essenciais. Primeiro, terá que ser generoso. Segundo, terá que ser um bom orador. E terceiro, ser um fazedor de paz, ou seja, um diplomata. Não possui mandato nem tem direito a bens materiais. Eu estou falando do chefe. Ele não possui mandato nem tem direitos a bens materiais. Não pode dar ordens. Só recebe o voto de confiança do grupo se mostrar todo dia e até a morte ou o afastamento a sua competência nessas funções. Deixa de ser considerado líder quando perder a confiança do seu povo, que pode ocorrer de maneira bastante humilhante. Aceitar a liderança obrigando-o à generosidade significa condená-lo à pobreza permanente. Ceder-lhe o privilégio do uso da palavra lei e tradição obriga-o à função de mídia dos valores, costumes, leis e religiosidade grupal. Em síntese, os líderes se tornam escravos das necessidades do grupo, que, por dever de tradição, lhe empresta o prestígio da palavra e lhe rouba o poder, evitando a violência e garantindo a harmonia. Nós, os civilizados, cultuamos o Deus Pai Todo-Poderoso, aceitamos a força e o poder do Estado e dos seus líderes, chamamos a isso de democracia, e criticamos com frequência as nossas instituições. Eles, os índios, talvez pela aprendizagem milenar da natureza humana, subjugaram o poder e a violência, negando-lhes o espaço exterior da instituição. Mantiveram a força e a liberdade dentro de si mesmos para poderem obedecer à lei e tradição. Pais não dão ordem a filhos. Súditos não obedecem a líderes. Ninguém está sujeito a pecado, porque céu e inferno não existem e, portanto, não podem ser utilizados por suas entidades espirituais como expedientes de submissão.
Resumindo, compreendemos que a ausência de instituições exteriorizadas, no caso deles, e a existência de instituições exteriorizadas e concretas, no nosso caso, explicam e compõem um só fenômeno, porém com sinais invertidos. Entre eles não é necessário possuir escrita, dinheiro, propriedades privadas e instituições organizadas, isto é, formas exteriores de organização social. Talvez essas estruturas estejam sintetizadas no seu psiquismo, no inconsciente coletivo do grupo. Essas regras inscritas na cabeça de todos são capazes de assegurar o equilíbrio do modelo cultural. Não haveria necessidade, então, de tê-las concretamente ou de criá-las artificialmente, pois não teriam função e importância para a vida do grupo. No nosso caso civilizado, com a perda do modelo cultural integrado e seguro, precisamos ter tudo escrito, institucionalizado, para nos sentirmos mais protegidos e confiantes. Uma tentativa de organizar pelo lado de fora o que não se consegue organizar pelo lado de dentro do psiquismo. Nesse caso, o comportamento reativo dos civilizados poderá estar representando um alto grau de desconfiança e inadaptação na convivência entre os homens civilizados, uma deterioração da sua organização social e uma reação contínua aos efeitos que ela proporciona aos que vivem e convivem dentro dela. Aprendemos que cada cultura cria seus problemas, suas dúvidas e suas soluções. Cada uma terá que resolver essa questão por si própria. Os primeiros cronistas portugueses do século XV, quando da invasão do Brasil, diziam que os índios brasileiros eram pessoas sem fé, sem lei, sem rei. Pareciam mais animais do que gente. Os portugueses gostavam de sentir medo do seu Deus, do seu rei e das suas leis? E os degradados, porque já existiam naquela época? Teriam sido os precursores dos infratores atuais? A verdadeira autoridade é filha do respeito ao outro, que é filha da admiração, da verdadeira admiração por quem não precisa usar o poder e a violência da coerção. O bom caráter da autoridade constrói o respeito, que alimenta a admiração, que admira o bom caráter da autoridade. É preciso dizer que o autoritarismo, ou seja, a autoridade violenta e punitiva, destrói a admiração e suprime a autoridade. Todo déspota, pela falta de autoridade que percebe em si mesmo, realimenta a opressão e recebe como resposta, mais cedo ou mais tarde, a reação infratora dos oprimidos. Entre os índios, a autoridade é a tradição. Seus líderes são os representantes transitórios dessa autoridade tradicional, mas não serão respeitados se derem ordens. Enquanto nosso patrimônio cultural se desintegra gradativamente, levando para o ralo o que sobrou dos nossos sentimentos, princípios e valores, precisamos procurar formas verdadeiras de resgatar nossa integridade econômica, social e religiosa. Queremos viver e conviver num mundo livre, onde possamos ser os senhores de nós mesmos e os súditos de uma nova tradição. Certa vez, um xamã, que é sinônimo de pajé, sabendo que havia um médico de brancos na aldeia, perguntou como ele fazia para reintegrar os espíritos, ou seja, curar as doenças, nos corpos das pessoas. Na ocasião, o médico de brancos não soube responder à sua pergunta e as explicações que tentou dar, certamente o pajé não compreendeu. O médico de brancos não ficou satisfeito com seus próprios esclarecimentos e ficou pensando se o pajé o havia considerado um xamã de quinta categoria que não conhece rituais, não sabe dançar e cantar e nem mesmo usar plantas medicinais e conhecimentos mágicos para entrar em contato com o mundo dos espíritos.
Se o médico de brancos o encontrasse hoje, teria melhores explicações para lhe dar. Diria, talvez, que os brancos só conseguem encontrar remédios que atuam no corpo, que ainda não conhecem os remédios do espírito, porque não se reconhecem como pessoas iguais perante a tradição que já não possuem. Diria mais, que a convivência entre pais, filhos e parentes e amigos na sociedade branca foi contaminada por alguma magia estranha que altera esses vínculos, que reconhece que os maus espíritos da violência, da fome e da injustiça ocuparam sua floresta e estão afugentando os bons espíritos da paz, da solidariedade e da esperança. E que os xamãs brancos não sabem lidar com isso, e que entre eles há muitos xamãs falsos e mentirosos. Que o seu povo anda muito desconfiado e por isso constrói muitos templos e muitas leis para tentar encontrar novos caminhos. Que é possível que um dia encontre uma forma melhor de viver e conviver com os bons espíritos da floresta. Assim, com eles, poderá se livrar das doenças do corpo e da alma e poderá erguer nas suas terras um mundo onde a convivência se construa pelo amor, pela admiração, pelo respeito mútuo e pela justiça, onde os seus líderes possam aprender que a verdadeira autoridade não se sustenta numa pessoa só ou num Estado nacional, instituição que ocupa o poder para manter a violência e suprimir a liberdade de todos. Para o esclarecimento de todos, esses assuntos que eu desenvolvo sobre indígenas foram coletados num período de 6 anos entre o ano 70 e o ano 80. Hoje não sei se há tribos com os mesmos costumes e ainda em estado natural, sem ter sido influenciado pelos civilizados.